Ai, gente, não dá. Não dá pra fazer aula dessa música, não dá! Hoje eu vou te ensinar na prática como aprender uma música lenta em inglês passo a passo. Lembrando que essa é a primeira aula de duas que eu farei, porque hoje a gente vai estudar uma música mais lenta e na próxima aula eu vou te mostrar como estudar um rap. Mas aquela coisa. Não adianta a gente pular etapas, então primeiro essa aula. A música que eu escolhi hoje foi porque muitos de vocês pediram para eu trazer ela pra cá, então eu decidi juntar o útil com o agradável, que é Crawling, do Linkin Park, aproveitando, né, que eles estão voltando, estão na ativa, inclusive o que? Já tem 2 shows marcados em São Paulo e o primeiro já esgotou. E quem tava aqui quando eu falei que ia ter show no Brasil? Hein? Vai, Linkin Park! Tem que respeitar. Mas a melhor música pra você aprender em inglês é aquela que você ama. Então você pega esse passo a passo que eu vou te passar hoje, tá bom? E aí você aplica pra música que você ama. Mas como eu conheço vocês e eu sei que vários de vocês ainda vão falar: ah, mas Camille, você podia ter indicado música. Então eu não só vou indicar música, como eu montei uma playlist. Tá bom? Vai zerar essa playlist que aí eu tenho certeza que aí você não vai ter mais dúvida de como estudar músicas em inglês. Então esse conjunto de músicas mais lentas tá aqui embaixo na descrição pra vocês. Vamos lá? São 6 passos, muito simples. Primeira parte, nós vamos esgotar os nossos ouvidos de ouvir a música. Por isso que eu falei antes que a primeira coisa é que a gente precisa amar ou gostar muito da música. Porque você vai se acostumando com as partes, você vai pegando a melodia e você vai começar a cantarolar, mesmo que você ainda não saiba que palavras que são e o que você tá falando. Uma dica que eu considero aqui dentro dessa primeira etapa é você também assistir o clipe. É claro que muitas vezes o clipe não corresponde com a música, isso acontece. Mas dependendo da banda que você tá ouvindo, igual no caso de Linkin Park, os clipes eles sempre comunicam algo que é muito parecido ou muito condizente com a música. E por que eu falo isso? Porque a imagem, ela dá uma referência para nós. Então, o que a gente vê acaba sendo uma referência para o que a gente escuta. Então, pode facilitar a sua compreensão auditiva se você tiver um contexto já apresentado ali no videoclipe. E aí, o que é legal? Porque você começa a identificar as partes da música. Você começa a ver quais melodias são parecidas, o que repete ali, o que repete lá. E é muito legal fazer isso na prática, né? Então, inclusive, na música do Linkin Park, os versos têm a mesma melodia também, assim como o refrão se repete, tem a mesma melodia, assim como o pré-refrão, entre eles, também tem a mesma melodia. Agora, o segundo passo é você ler a letra da música, acompanhar a letra da música. Você pode pegar em qualquer site da internet, mas eu sugiro que você procure fontes oficiais. Tipo assim, vai lá no clipe da banda, vai lá ver se eles postaram e vai estar na descrição do vídeo lá do YouTube. E geralmente pode ter uma palavra ou outra errada, tá? Eu já vi isso acontecendo muitas vezes. Então vai lá pegar da fonte. E ao ler a letra da música, você vai identificar aquilo que você conhece ou não. Provavelmente, dependendo do seu nível de inglês, você já conseguiu identificar uma coisa ou outra só de ouvir a música. E nessa parte é muito importante você circular, sublinhar, fazer o que você quiser, pegar um marca-texto, enfim, para marcar aquelas coisas que você não conhece, porque afinal de contas o que você já conhece, você já entendeu, então não precisa marcar, né? Então marca o que você não conhece. E para nossa música de hoje, eu até marquei aqui em vermelho algumas palavras que talvez você não conheça hoje. Às vezes você pode não conhecer wounds, heal, lack, beneath, I've felt, nessa contração do I've felt, talvez você não conhece. Endlessly, essa palavra longa, comprida, por que ela é desse jeito, né? Will, hunting, enfim. E você pode até ter marcado outras palavras além dessas. E aqui, ainda dentro desse segundo passo, você não vai só marcar, mas também fazer a sua pesquisa. E aí você deve estar me perguntando, Camille, eu posso olhar a tradução? Posso ir lá e ver direto a tradução? Vamos imaginar para ver se você sabe a minha resposta. Claro que pode, não tem problema nenhum, porque você vai responder as dúvidas. Você já não foi direto para a tradução, você analisou a música, você viu que você conhecia ou não. Então não tem problema você recorrer à tradução. Porém, contudo, entretanto, saiba que muitas traduções que a gente encontra nesse site são feitas de copia e cola no Google Tradutor. Será que vai ter o sentido que você está buscando? Eu acho que não. É feita uma tradução literal ao pé da letra sem considerar o contexto. Então, isso às vezes mais pode atrapalhar do que te ajudar. Mas se você quiser usar, tudo bem, é uma referência. E assim como eu sempre digo, é legal ter pelo menos umas 3 ou 2 fontes de pesquisa. Você pode usar o site de tradução como uma dessas referências, mas é muito importante que você também faça suas próprias pesquisas. E eu vou deixar aqui na tela os dicionários que eu acho que são mais legais a gente poder fazer esse trabalho. E por mais que ainda nesse primeiro momento você esteja meio tímido, ainda com incertezas em relação à música, tenta já ir cantando em voz alta, lendo a música, ouvindo e cantando em voz alta, para ficar mais fácil depois de você conseguir interpretar a música cantando no chuveiro. Ou quando você for no show. Terceiro ponto e terceira etapa aqui. Agora tá na hora de a gente ver o que a internet tá
falando sobre isso. E o melhor, não a internet, mas o autor ou a autora da canção. O que ela quis dizer ao escrever aquela música? Tem uma mensagem específica? Eles estão falando sobre algum sentimento, alguma experiência, algum sonho, alguma coisa do tipo? Ou é só uma letra que, sei lá, muito doida que apareceu de algum lugar, de alguma experiência aleatória? Ou é algo mais intencional? Eu gosto muito de tentar entender o que o autor quis dizer com a música, porque isso facilita muito o nosso entendimento e o nosso aprendizado. Mas é claro que as coisas que a gente vê na internet não quer dizer que são, né, verdade. Então você tem que ponderar aí, né? Pelo amor de Deus. Vamos juntar o Lé com o Cré. E no meu ponto de vista, como fã de zilhões de bandas, eu acho que nada melhor do que a nossa própria experiência de tentar entender, fazer esse exercício de tentar entender o que aquela pessoa que a gente admira, que a gente gosta da música, enfim, quis dizer. O que ela tá tentando falar comigo? Entendeu? O que ela tá tentando falar? Deixa eu tentar entender. Mas é claro que você pode pesquisar e aqui vão algumas formas de você poder fazer isso. Se for uma banda mais antiga, por exemplo, que nasceu antes do ChatGPT, e as músicas publicadas antes do ChatGPT vir à tona e a gente poder usar, essa é uma ótima forma, porque ele consegue ter referências a partir do que foi publicado na internet. Mas é claro que você também pode colocar no ChatGPT para ele traduzir para você, mas enfim, é aquela coisa, né? O ChatGPT é uma ferramenta e você tem que saber como usar a ferramenta. E essa pesquisa também pode acontecer de forma aberta na internet em português, ou melhor, você pode pesquisar em inglês, porque se você está cantando uma música que é em inglês, provavelmente as novidades sobre a música vão sair primeiro em inglês também. Então você pode pesquisar What does the lyrics of mean? Então o que a letra da música tal quer dizer? E você também pode associar o autor com a música, pesquisando da seguinte forma: What did Chester mean with crawling? Or in crawling. E caso você tenha dúvida de um título ou de alguma palavra, é só você colocar a palavra e depois meaning. E aí o próprio Google vai te dar o significado dela e vai aparecer, obviamente, vários sites na sequência para também te indicar a melhor interpretação. Agora, parte 4. Gente, minha favorita, aqui que o bicho pega. Vamos segmentar a letra. Vamos separar o que é o que e botar cada coisa no seu lugar. É hora da divisão mesmo. Tá? Então, por exemplo, essa música que eu escolhi, a Crawling, ela tem o quê? 4 partes diferentes. Ela começa com refrão, depois tem verso, pré-refrão, refrão, verso de novo, verso 2, pré-refrão, refrão 2 vezes, e aí depois tem a parte C, que é uma mistura do refrão com o verso. E você não vai só separar o que cada coisa é, mas você vai colocar a minutagem, ou seja, em qual minuto aquele trecho começa, para você não ficar perdendo e ter que escutar a música desde o começo toda vez. Vamos organizar, que não é bagunça não. E aqui você vai repetir muitas vezes só aquele trecho, e você vai literalmente, tá gente, cada pedaço da música de uma vez. Demora, aqui demora um pouquinho. Volta, porque você vai se acostumar mais com aquela melodia daquele pedaço, com o ritmo, você vai encontrando quais palavras têm mais ênfase. Nesse trecho você também vai sentir mais necessidade de fazer pesquisas em relação à pronúncia, não tanto em relação ao significado, porque você já fez isso antes. E para isso eu vou te indicar um site que se chama 2Phonetics. Lá você consegue ver a transcrição fonética das palavras, que é basicamente símbolos que correspondem a sons. Porém, o objetivo não é você aprender um novo idioma, basicamente, que são os símbolos fonéticos. Mas é você poder fazer a comparação e observar, porque esse site, inclusive, ele fala mais devagar também. Então fica mais fácil de você compreender para reproduzir. E é neste momento também que você vai observar como as palavras se conectam, tá bom? There's something inside me that pulls beneath the surface. Então, there's something inside me that, there's something inside me that. É interessantíssima essa junção. Ou, this lack of self-control I fear is never ending. Gente, tô desafinada, eu não sou cantora, eu sou professora de inglês. This lack of self-control. Você vai observando o que tá juntando. E você pode fazer umas pontezinhas, assim, os desenhos conectando, né? E fica a minha dica aqui. Presta muita atenção como as frases terminam, né? Se é com som de M, então encoste os lábios. Se não é, não encoste os lábios. Se a última palavra já emenda com a próxima palavra. Que é exatamente o que acontece nessa música praticamente o tempo inteiro, porque ela tem um refrão bem lento, né? Então, crawling in my skin, these wounds they will not heal. Fear, né? Só para no fear. Então é interessante de se notar. E eu não sei vocês, mas para entender a música melhor e entender o ritmo, eu sempre fico contando.
E isso vai ser de grande valia na nossa próxima aula para as músicas que são um pouco mais rápidas. Mas eu acho legal já fazer esse exercício para você entender aonde que as palavras caem. That there's just too much pressure to take. That there's just too much pressure to take. That there's just too much pressure to take. Quinta parte. Agora a gente vai montar este quebra-cabeça de novo, de volta, porque a gente separou tudo, certo? Para ficar mais fácil de estudar, mais fácil de praticar e mais fácil de cantar a música. Agora vamos colar tudo de volta. E claro, fica mais fácil se você já usar aquela minutagem que você tinha feito antes. Então é só você voltar uns 2 segundinhos antes da minutagem, onde começa o trecho, né, pra você poder juntar uma coisa na outra. E é muito interessante, né, gente, porque o que é gravado no estúdio não necessariamente é o que a pessoa consegue fazer ao vivo. Então é muito legal ver essa relação também, porque muitas vezes você vai sentir dificuldade de unir um pedaço com o outro, porque a pessoa gravou um take e depois ela foi e gravou a segunda parte, né? E depois colocou uma coisa em cima da outra e elas se atravessam. A mesma pessoa, cantando 2 pedaços diferentes e 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ou até mesmo quando você tem 2 vozes, que é o caso de Crawling. Então, tanto no refrão quando o Chester continua, né? Tem a parte do Mike ali no meio. E depois, na última parte da música, que tem o refrão com o verso. Então é o Mike e o Chester cantando juntos ao mesmo tempo. E por último, mas não menos importante, nosso 6º passo, que é cantar sem olhar pra nada. E o melhor, depois que você aprende a letra da música, tá na hora de você aprender a tocar a música, eu acho, né? Vamos lá tocar a música? Gente, é muito alto. Agora, vamos falar de crawling, da música em si? O que ela quer dizer e o que você vai aprender de inglês com ela? Então, primeira coisa de tudo, essa foi uma das músicas mais pedidas para eu trazer aqui para as nossas aulas com música, principalmente agora nessa sessão de Linkin Park. E essa música é um clássico que faz parte do Hybrid Theory, que é o primeiro álbum da banda, né, de 2000. E falando de crawling, inclusive, o Chester falou que essa era uma das músicas mais difíceis de cantar ao vivo. E por essa ser uma das músicas clássicas, né, das antigas e tudo, talvez você já saiba, talvez não. Mas o Chester escreveu essa música falando sobre a dificuldade dele em superar o uso de substâncias. E inclusive ele falou o seguinte, crawling, palavras dele, crawling is about feeling like I had no control over my life in terms of drugs and alcohol. E ela já começa com aquela pedrada com o refrão mesmo, crawling in my skin, these wounds they will not heal. Fear is how I fall. Ai, gente, eu fico... Confusing what is real. Crawling in my skin. Crawling, que é o nome da música, significa rastejando. Então, crawling in my skin fala sobre essa dificuldade dele em ter que se rastejar, né? Tipo, sofrendo em sua própria pele. These wounds, they will not heal. Né? Então, these wounds são esses machucados. These wounds. They, os machucados, eles, will not heal. Eles não irão curar. Então, sim, é a mesma pronúncia de heal. E é bem interessante observar aqui que tá no plural, né? These wounds. Então, esse these tem som de I e a gente pode observar isso na música, né? These wounds, não é this wound, é these. These wounds, they will not heal. Então, são vários machucados, ou seja, são vários problemas, são várias questões que ele não está conseguindo curar, se tratar, sair delas. Fear is how I fall. Então, o medo é o que me faz cair. O medo é o que me derruba, é o que me traz para baixo. O medo é o que me faz desabar. Confusing what is real. Confundindo o que é real. E aí a gente entra pro verso. There's something inside me that pulls beneath the surface. Então, there's something inside me. There's something, there is. Então, há something, algo, inside me. There's something inside me. Tem algo dentro de mim that pulls beneath the surface. Então, tem algo dentro de mim que puxa mesmo antes da superfície, né? Então, surface é superfície. E caso você esteja se perguntando, qual que é a diferença de under my skin para underneath my skin para beneath the surface, no caso é o seguinte, under é literalmente embaixo, né? E under my skin, além de ser embaixo da minha pele, também pode ser algo que me irrita. You're getting under my skin, você tá me irritando, né? Como uma expressão.
mas under é embaixo. Então, inclusive, numa aula anterior eu falei, the guitar case is under the table, né? Então, o meu case de guitarra, que é onde eu guardo a guitarra, fica embaixo aqui dessa mesa. Então, embaixo eu consigo ver, ela não está coberta, só está embaixo, literalmente. Que é diferente quando a gente está falando de underneath. Underneath é quando está coberto, algo está cobrindo, é como se estivesse escondido. Como, por exemplo, a minha palheta está embaixo da guitarra, né? So, my guitar pick is underneath the guitar. My guitar pick is underneath the guitar. A guitarra está em cima dela, literalmente. Agora, o beneath, ele teria o mesmo sentido de underneath, mas ele nem sempre vai ser literal. Às vezes ele vai ter essa linguagem mais figurada, que é o caso dessa música, né? Então, para contextos mais abstratos, nós vamos usar o beneath, e o beneath também é uma opção mais formal para underneath. There's something inside me that pulls beneath the surface, consuming, confusing, ou seja, me consumindo, me confundindo. Hoje a gente pode pensar, it's something that is confusing, it's something that is consuming. É algo que confunde, é algo que consome. Mais uma vez, palavras terminadas com ING. Se você quer aula sobre isso, palavras terminadas com ING, a gente fala sobre vários aspectos diferentes. Eu vou deixar aqui para vocês. This lack of self-control I fear is never ending. Então ele está descrevendo o que? Esse self-control que ele lack. Então, essa falta de autocontrole. Então, the lack é a falta de controle próprio, autocontrole. Então, a falta de controle próprio que eu temo, olha só a construção, the lack of self-control I fear is never ending. Então, aqui a gente pode até pensar o porquê que ele usou essa estrutura, porque ele poderia falar a mesma coisa de outra forma, mas eu acho que ele estava destacando esse estilo de falta de controle, né? Esse tipo específico de falta de controle que está em relação com as substâncias. Não é como, por exemplo, tipo, eu estou de dieta e eu não tenho controle para não comer um chocolate, ou sei lá, algo do tipo. É algo que para ele trazia muito sofrimento. Por isso que ele diz isso. This lack of self-control, esse tipo de falta de controle, is never ending. Nunca termina, é interminável e é controlling, controlador. Então, toda vez que a gente encontrar essas palavras em ING nessa música aqui, é sempre se remetendo a essa sensação de que ele não consegue se controlar. E no momento, ele não está encontrando esse domínio próprio. E olha só, never ending vem com esse hífen, porque ele quer dizer uma coisa só, que é interminável. Então, quando a gente tem adjetivos que são compostos por duas palavras, eles virão com esse hífen. E essa parte termina com I can't seem to find myself again, né? Então, uma parte está ligada na outra. I can't seem to find myself again significa aparentemente eu não vou conseguir me encontrar de novo. E sempre quando a gente faz uma ação e ela volta para nós mesmos, a gente usa o myself, tá? Por isso que não é my, por isso que não é me, por isso que não é I, é myself. To find myself. Então, aparentemente, eu não consigo encontrar quem? A mim mesmo. I can't find myself again. No sentido de eu não consigo me reconectar comigo mesmo. Ou que, no momento, eu não me identifico com quem eu realmente sou. My walls are closing in. My walls are closing in. Ou seja, minhas paredes estão fechando. Ou seja, será que ele está prestes a desistir? Será que o caminho está estreitando? Será que não tem mais jeito de sair? E aí tem a parte do Mike. Without a sense of confidence, I'm convinced that there's just too much pressure to take. Então, without a sense of confidence, sem um senso de confiança, né? Confiança em si mesmo. Without a sense of confidence, I'm convinced. Eu estou convencido that there's just too much pressure to take. Eu estou convencido que é muita pressão para lidar, é muita pressão de uma vez, é muita coisa na cabeça. Então, quando você não tem confiança, é difícil de lidar com qualquer outra coisa. E aí o Chester continua. I felt this way before, so insecure. Então, I've felt, I have felt. Ou seja, eu já me senti assim. Eu já me senti assim anteriormente, tão inseguro. So insecure. E essa estrutura, I've felt, é I have felt, que é present perfect. E o que é o present perfect no inglês? É quando a gente conecta uma ação do passado com o presente. Ou seja, I've felt this way before, eu já me senti assim anteriormente, mas a gente não tem uma data específica, a gente não tem um ano específico ou uma situação muito clara de quando isso aconteceu anteriormente.
Quando é assim, quando a gente só fala que algo aconteceu no passado, a gente usa o present perfect, porque ele está conectando um fato do passado com algo que ele está sentindo agora. I felt this way before. Tem aula sobre present perfect aqui no canal de todos os tempos verbais, vou deixar a playlist aqui pra vocês. E aí daqui, so insecure, vai pro refrão. Crawling in my skin. Ai, gente, não dá. Não dá pra fazer aula dessa música, não dá. E depois do segundo refrão, entramos no segundo verso. Discomfort endlessly has put itself upon me. É tipo um tongue twister, um tongue twister. Então, o desconforto, discomfort, endlessly has pulled itself upon me. Gente, uau. Endlessly é incansavelmente. End é final. Endless é sem final. Endlessly, incessantemente. Incessantemente, essa é a palavra, endlessly. Ou interminavelmente. Interminavelmente existe. Interminavelmente. Interminavelmente ou não cessa de se sobrepor sobre mim. Discomfort endlessly has pulled itself upon me. Então, esse pulled itself upon me significa que o desconforto se impôs incansavelmente nele. Distracting, reacting. Então, distracting é algo que te distrai. Reacting e reacting também, né? Tipo, que te faz reagir, mas talvez num sentido negativo, talvez mais agressivo. Against my will I stand beside my own reflection. Against my will é contra minha vontade. Esse will não é o will do futuro, gente. O will tem outras aplicações também. Então, caso você não saiba, estamos aqui para isso. Against my will. This is against my will. Isso é contra minha vontade. Então, against my will, contra minha vontade, I stand beside my own reflection. Contra minha vontade, eu fico ao lado do meu reflexo. Ou seja, ele começa a ver o que está acontecendo, as consequências de tudo que está acontecendo. It's haunting. It's haunting significa é assustador, é tenebroso, é devastador, é atormentante. E aí a gente volta pro pré-refrão, que a gente já viu antes, e depois volta pro refrão, que a gente também já viu antes. E aí a gente tem lá no final da música uma parte que é uma ponte, uma parte C, que parece até um ciclo, né? Que dá vontade de voltar a escutar a música de novo. E é isso, guys. Essa é uma música que fica até difícil de eu ficar empolgada de falar sobre. E talvez você tenha reparado isso ao longo desse vídeo, porque eu acho muito triste, né? Eu acho que é uma temática muito triste. E... enfim, também não temos mais o Chester com a gente, né? Então é complicado, não é uma aula fácil, essa. Mas fica aqui pelo menos Crawling pra honrar toda a jornada do Chester e também do Linkin Park. E bora esperar os próximos singles e o álbum completo que deve sair agora, né? Dia 15 de novembro? Por que que... ai, gente, por que que tanto tempo? Já podia soltar o negócio, né? E aí, você gostou dessa aula? Você já tinha parado pra estudar músicas assim, dessa forma um pouquinho mais organizada? Ou você só ia ler na tradução e ia de qualquer jeito? Lembrando que, assim como eu falei, essa aqui é a primeira de 2 aulas, porque depois eu vou publicar outro vídeo, outra aula, onde eu ensino como aprender a cantar músicas que são um pouquinho mais rápidas. Porque aí são outras técnicas, mas essa aqui é a primeira aula, a aula mais importante. Não tem como ir pra segunda aula se você não tá com essa aqui bem resolvida. Porque se você pular essas etapas, depois você não vai conseguir cantar as músicas um pouquinho mais rápidas que você gosta. And that's it, guys. Thank you so much for watching this video. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e também ativar o sino de notificações, porque nós teremos muitas aulas incríveis a caminho. Alright? Thank you so much. Bye. Take care. Cadê Crawling? Tá, agora que eu já fiquei descabelada pra gravar a parte 2. Ai, eu não passei o negócio do meu cabelo, né? Vou ficar com o cabelo todo arrepiado. Ah, paciência. Parabéns, Camille. Muito bom. This lack of self-control I fear is never ending.